fôssemos meros espectadores ou treinadores de bancada da nossa própria vida? E se Portugal fosse líder, pioneiro, realmente, em alguma área de desenvolvimento? Nós estamos um bocadinho habituados a estar sempre no fundo da lista, não é? Até dizemos às vezes, meio a brincar, que somos os primeiros, mas a contar de fundo. O meu nome é Fernanda Torre, eu venho da Suécia e gostava de partilhar só com vocês uma história. Aqui há muitos anos, eu era muito nova, devia ter uns 8, 9 anos, e era uma daquelas noites de verão muito quentes, em que é impossível dormir. Então eu e o meu pai fomos dar um passeio a pé, à noite, para refrescar. E eu lembrei-me de lhe perguntar: "Oh papá, és feliz?" E estava à espera que ele me respondesse: "Não é? O que é que se responde a uma criança?" "Sim, sou muito feliz." Mas não. Ele respondeu-me realmente aquilo que ele achava. E disse-me: "Sabes, a felicidade é uma coisa complicada. É difícil ser-se plenamente feliz, simplesmente feliz. Porque sempre que alcançamos um objetivo, procuramos sempre o objetivo seguinte. Temos sempre esta ambição, o querer mais, esta vontade de querermos ir mais além. E esta vontade, esta espécie de insatisfação, que eu tento levar para a minha vida, no meu trabalho. Eu estou na Suécia há 6 meses e meio. Há 6 meses e meio. Há 6 anos e 6 meses. E trabalho como Experience Designer. E sempre que eu digo que trabalho como Experience Designer, que é a minha profissão, sempre toda a gente me pergunta: e o que é isso, ser Experience Designer? Portanto, eu vou explicar, antes que vocês me perguntem. Portanto, Experience Design é o design de experiências. Normalmente, o design é um design de um objeto tangível, de uma cadeira, de um sofá, de uma mesa, ou design bidimensional, de um logotipo, por exemplo. O design de experiências é o design de uma experiência, ou seja, de uma situação. Pode ser, por exemplo, a experiência de irmos ao médico. Eu trabalhei no Karolinska Institutet, que é a Faculdade de Medicina em Estocolmo, no Centro de Medicina de Género, em que trabalhávamos em como integrar na experiência de ir ao médico essa dimensão de género, por exemplo. Pode ser também a experiência da cooperação entre 2 países. Este projeto é o Baltic Lab, em que utilizamos a criatividade e o empreendedorismo como 2 ingredientes para criar cooperação entre países. Neste caso, os países da zona do Mar Báltico. Ou pode ser a experiência de entretenimento. A experiência de ir à ópera, por exemplo. Este projeto foi um projeto que fiz com a Faculdade de Ópera de Estocolmo. O elemento que é comum em todas estas experiências, em todo este processo, é o facto de nós tentarmos ver um problema ou uma situação por um ponto de vista diferente. Tentar ter um ponto de vista elevado para conseguir ver um problema com uma certa distância e ver todo um sistema à volta desse problema. E é isso que eu gostava de fazer hoje aqui com vocês, relativa à experiência de ser imigrante. A experiência de imigrar. 485 mil pessoas deixaram Portugal entre 2011 e 2014. 485 mil pessoas é, imaginemos, o estádio do Dragão cheio 10 vezes. Portanto, eu diria que Portugal tem experiência dentro deste domínio. Além desta onda de imigração, existem muitas outras ondas de imigração, muitos outros portugueses que estão lá fora, chegam a ser perto dos 5 milhões. De certa forma, poderemos dizer que Portugal é um especialista nisto da imigração.
E quando se imigra, temos a experiência de sair do país, mas também temos a experiência de ser a pessoa que é recebida num país que não é o seu. E se nós utilizássemos todo este conhecimento que temos sobre a experiência de ser imigrante, utilizássemos este conhecimento para gerar valor para o país? E se utilizássemos a vontade de querermos melhorar as coisas, de mudar as coisas, para realmente tomar um caminho pioneiro dentro desta área que é a imigração? Quando eu estava na Suécia, há relativamente pouco tempo, talvez uns 2, 3 meses, eu estava num bar a beber uma cerveja com um amigo e estava lá um senhor de mais idade que veio falar comigo e que me perguntou de onde eu era. Eu disse que era portuguesa, ao que ele disse: ai, vocês portugueses, vocês da Europa do Sul, vocês são um vírus de corrupção que está a invadir a Escandinávia. Bem, o que é que se responde a uma coisa destas, não é? Portanto, eu tive de respirar fundo, contar até 10, pôr um sorriso e explicar-lhe que não concordava. Que nós, como imigrantes portugueses, podíamos aprender com a Suécia, mas a Suécia também podia aprender muito com Portugal. Na experiência entre os dois países, na troca entre os dois países, mas também só na troca humana, entre as pessoas. O que acontece em Portugal, infelizmente, a meu ver, é que também é comum demais ouvir este tipo de comentários. Penso que todos nós já ouvimos este tipo de comentários, seja no Facebook, seja no Twitter, etc. Pessoas a fazer comentários em relação aos imigrantes, que são todos iguais, que se deviam ir todos embora. A questão é, eu sou essa imigrante. Não em Portugal, claro, mas eu sou essa imigrante lá fora. Somos nós, os 485 mil, mais os outros que já lá estavam antes, que passamos por esse tipo de discriminação. 485 mil somos muitos. Só nestes últimos anos, entre 2011 e 2014. Todos nós, penso eu, conhecemos alguém que está lá fora. Uma namorada, um marido, alguém próximo da família, alguém que andou connosco na escola. Todos nós conhecemos alguém. E poderíamos pensar assim: não vou ter este tipo de comentários xenofóbicos, porque é exatamente este tipo de comentários que estas pessoas que eu amo, que estão lá fora, é exatamente este tipo de comentários que eles vão ouvir quando estiverem lá fora. Portanto, podiam pensar: eu não quero divulgar este tipo de pensamento xenofóbico. Eu podia aqui apresentar vários estudos em como a diversidade que existe através da imigração traz inovação. Poderia aqui também dizer, por exemplo, que a nível demográfico os centros económicos estão a mudar, vão deixar de ser a Europa e a América do Norte e vão passar a ser na Ásia, por exemplo. Ou então, que em Portugal os imigrantes são mais empreendedores que os portugueses. Mas não. Quero utilizar o meu caso pessoal, a minha experiência pessoal, como um exemplo. BIM Up Scotty foi uma competição de design em que eu participei em 2012. Eu, na altura, estava a estudar na Suécia, estava a tirar o meu mestrado, e esta competição era uma competição em que jovens talentos do design escandinavo trabalhavam durante alguns meses com mentores, também da Escandinávia, e depois apresentariam um projeto na Habitare, que é a feira de design de Helsínquia. O projeto era, nós tínhamos que planear como é que seria o futuro no ano 2030, imaginar o futuro, identificar um problema nesse futuro e apresentar uma solução para esse problema. Eu trabalhei com o Refan Kjell Birgisson e ele é islandês, portanto eu tenho a certeza que não estou a pronunciar bem o nome dele, mas era parecido com esse nome. E eu ganhei a competição e
porque estava a representar a Suécia, porque senão não teria sequer participado. Mas eu sou portuguesa, mas porque estava lá, estava a estudar lá, tive essa oportunidade. De certa forma, ganhei este prémio para a Suécia e para Portugal. Deram-me a oportunidade, independentemente de eu ser portuguesa. As oportunidades devem ser dadas a quem as merece, independentemente de onde nasceram. Acho que é uma boa frase. As oportunidades devem ser dadas a quem as merece, independentemente de onde nasceram. E o facto de nos darem oportunidades faz com que nós, os imigrantes que estamos lá fora, queiramos retribuir. A Suécia é um país que sabe receber muito bem a diferença, que sabe receber pessoas que são de outros países, mesmo com o aumento de determinados grupos e partidos radicais e xenofóbicos. Dão oportunidades. E quando se recebe as oportunidades, também se quer contribuir. O Frames é o Festival de Cinema Português na Suécia que eu estou a organizar com os meus amigos que estão na Suécia. Temos uma associação que organiza este festival. Começou aqui há uns anos, há 3 anos, em 2013. Eu estava numa festa de inauguração do Brasil Cine, que é o Festival de Cinema Brasileiro em Estocolmo. Estava com a minha amiga Catarina Stichini a beber um copo de vinho e pensamos: e se fizéssemos uma coisa destas para o cinema português na Suécia? Estamos agora a organizar a nossa 3ª edição. Isto é uma fotografia da nossa primeira edição, em 2013. Começamos pequenos, relativamente pequenos, com alguns dias em Estocolmo, na Filmhuset, que é a Cinemateca Sueca. O ano passado já tivemos mais alguns dias em Gotemburgo e uma edição em Västerås. A próxima edição estamos a planear uma semana inteira em Estocolmo, uma semana inteira em Gotemburgo e também um dia em Västerås. Temos tido convidados portugueses, realizadores, escritores, divulgar a cultura portuguesa. Temos também atividades para crianças com animação portuguesa. Tanto nas associações como levamos a animação portuguesa às escolas suecas. Esta equipa deste ano não está completa, somos alguns de nós. O cinema é uma forma brilhante, a meu ver, de partilharmos a nossa cultura. Como podemos retribuir à Suécia, como a Suécia nos trata e as oportunidades que nos dá? Retribuímos com o melhor que temos. E, a meu ver, o cinema é uma forma muito boa de apresentar a nossa cultura. Temos a língua, temos a música, temos as paisagens, temos as gentes. E se Portugal utilizasse todo este conhecimento que tem a nível de imigração, não só do ponto de vista de quem está em Portugal e que se vai embora, portanto do emigrante, mas também nós, os imigrantes, que uma vez lá fora somos recebidos por um país que não é o nosso. Se fizéssemos como o meu pai e não estivéssemos simplesmente satisfeitos como a situação está e utilizássemos a imigração, esta questão da imigração, como nosso próximo objetivo no caminho da felicidade global, portuguesa. Nós estamos aqui, uma sala cheia, somos quase 300 pessoas, agentes de mudança, e podemos efetivamente fazer uma diferença. Podemos, cada um de nós, ser agentes para esta mudança. Por mares sociais nunca antes navegados. O desconhecido e o que é diferente nunca assustaram Portugal. Na nossa história, o que é desconhecido e o que é diferente nunca assustaram Portugal. E não deveria ser agora. Obrigada.